Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Ó augusto Deus, nós estamos, Senhor, aqui. Estamos carentes, Senhor, de Ti, de Tua presença, e o Teu Santo Espírito que está aqui, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos falar, Senhor, através da Sua palavra. Ó Deus, apieda-te de nós, Senhor. Apieda-te, Senhor, de cada um que entrou aqui, ó Deus. O Senhor, de fato, tem uma palavra de exortação, de edificação e também de consolação para a Tua igreja. Ó Deus, nos ajude, ilumina a minha mente pelo Teu Santo Espírito, e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, Paulo diz claramente para a igreja de Tessalônica: Cristo não virá sem que primeiro haja apostasia e se manifeste o homem do pecado. Assim sendo, irmãos, a vinda do Senhor não acontecerá de forma repentina, de forma secreta, como dizem alguns, de forma iminente, sem aviso prévio. O apóstolo Paulo, no nosso contexto que nós falamos aqui no sermão passado, ele falou sobre a apostasia. A apostasia é o afastamento de Deus e da sua verdade. Alguém, queridos irmãos, pode estar presencialmente na igreja, mas longe da comunhão com Deus. Apostasia é a igreja cheia, mas vazia de Deus, vazia da verdade de Deus. O apóstata nem sempre, queridos, abandona a religião e hábitos religiosos, mas abandona a verdade do Evangelho. Aquilo que ele professou, eu creio, ele diz, não creio nisso mais, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Paulo diz que antes de Jesus voltar, é preciso que se manifeste o homem do pecado, ou seja, em quem o pecado é o seu assunto principal. Este homem vive no pecado, ele está chafurdado no pecado, dominado pelo pecado. E o pecado, como não domina a nossa vida mais, mas dominará a vida deste homem. Mas o homem do pecado é completamente, irmãos, guiado por Satanás. Esse homem, como diz, nós falamos hoje na escola bíblica dominical, antes que venha o anticristo, diz João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, nós lemos aqui essa manhã, não é? Amados, sabeis que já é a última hora, e como sabeis que já é a última hora, vocês sabem também que há muitos anticristos espalhados pelo mundo. Então, irmãos, os anticristos que estão hoje espalhados pelo mundo são aqueles que contestam a verdade de Deus, que não vivem na verdade de Deus, não pregam a verdade de Deus, tem uma mensagem que afaga o ego, tem uma mensagem que não confronta o pecado, não tem arrependimento, não tem disciplina, é uma mensagem egocêntrica, antropocêntrica. É uma mensagem que visa o homem e a sua benfazeja vida aqui na terra. Este não é o Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus que está presente conosco aqui, nós pretendo falar aqui 4 cláusulas deste texto aqui, que brotam, de fato, naturalmente aqui. Primeiro, o trabalho oculto do iníquo, versículo 7.
o aparecimento e destruição do iníquo, versículo 8, o modus operandi do iníquo, versículo 9 e 10, e a retribuição do servo do iníquo, versículo 11 e 12. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo orienta a igreja que antes de Jesus voltar, não que o anticristo esteja já no seu palco governando, mas ele diz no versículo 7, o trabalho oculto do iníquo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Mistério. Meus irmãos, meu professor no seminário de HPC, História do Pensamento Cristão, sempre quando ele entrava na sala de aula, ele dizia, qual é o nosso mote em HPC? Tem alguém pensando. Guarde bem isso, vocês vão levar isso para a igreja, ensine a igreja que tem alguém pensando. Tem alguém pensando. Os temas de filmes, novelas, teatros, teses de mestrados, doutorados, arranjo do currículo escolar, grade disciplinares nas universidades, formação de professores e todo o trabalho, há o mistério da iniquidade em operação. As pessoas que não têm a luz do Evangelho não conseguem perceber. Tem alguém por trás da cortina arquitetando tudo. E esse alguém é Satanás. Ele está em todos os lugares, ele está dominando o mundo secular, ele está com seus servos dentro da religião, dentro da igreja. Há uma cortina fechada, e lá atrás dessa cortina tem alguém arquitetando tudo. Por isso que o apóstolo Paulo foi bem contundente ao dizer, com efeito, irmãos de Tessalônica, com efeito, crentes de Guanabara, da igreja aqui em Guanabara, com efeitos, crentes no Brasil, o mistério da iniquidade já está em operação. Ficamos, irmãos, sabendo aqui no versículo 6, que o iníquo será revelado em ocasião oportuna. Mas isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando nos bastidores. Existe um trabalho de Satanás nos bastidores. E o alvo principal dele, o alvo primordial de Satanás é atacar a igreja. O alvo dele é a igreja. Nós vemos hoje, Apocalipse capítulo 12. Porque o dragão perseguiu a mulher, não conseguiu pegá-la, e ela estava com o bebê, e ela agora diz, agora eu vou perseguir o descendente dessa mulher. Queridos irmãos, o Espírito de Deus nos orienta nesta noite. Abra os seus olhos, olhe as Escrituras, olhe o mundo, olhe o que está por trás, entenda tudo, porque com efeito o mistério da iniquidade já opera. Amados irmãos, fiquem atentos, acordados, vigilantes, porque o mal é sutil, é atraente, o mal é palatável ao gosto das pessoas, o mal é popular para as pessoas sem Deus, o mal é enganador, porque ele usa uma embalagem enganadora. Na embalagem, o produto é muito bom, é atraente, mas lá dentro da embalagem, o produto lá não é. Ele vende um produto falso. Tem forma de piedade, diz Paulo em Timóteo, mas não vive a piedade. O mal, queridos irmãos, trabalha de forma imperceptível. Por isso que é mistério. Não que as pessoas não entendam, nós entendemos, o mundo não entende. Mas aqueles que estão a serviço de Satanás dentro da igreja também não vão entender, serão enganados. Ele trabalha de forma misteriosa, devagar,
ganhando terreno, conquistando aqui, conquistando lá, subindo nos púlpitos das igrejas, pregando mentira. O mal, irmãos, não tem como o mundo saber que é mal, porque ele vive no mal. E o apóstolo Paulo diz que quando a missão da igreja terminar, ele vai aparecer de forma perceptível. Agora é imperceptível, mas ele vai aparecer de forma perceptível e pessoal. É o agente de Satanás. Em segundo lugar, segunda cláusula, versículo 8, o aparecimento e destruição do iníquo. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando o tempo determinado por Deus para a ação sigilosa do iníquo terminar, as cortinas se abrirão e o agente de Satanás aparecerá. Então, diz Paulo, será revelado o iníquo. Ele aparecerá para o confronto final com Jesus. Ele será destruído, porque diz Paulo, ele primeiramente no versículo 4, agora ele ostenta-se como se fosse o próprio Deus. Mas agora, irmão, depois que as cortinas se abrirem, todos vão ver. Evidentemente que todos aqui são os salvos que vão ver, vão perceber quem ele é. Calvino entendeu que a expressão de Paulo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro sua boca, se referisse à sua palavra pregada que revela quem é Deus. E é claro que eu concordo, mas eu vejo no contexto, tudo aqui que Paulo está escrevendo, é de que o Senhor Jesus virá de forma grandiosa e poderosa para derrubá-lo, matá-lo, acabar com ele. É isso, às vezes, que tem no bojo de toda a expressão de Paulo aqui, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Porque Isaías capítulo 11, versículo 4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O Senhor Jesus virá e vai acabar com esse agente de Satanás. E até lá, amados irmãos, nos regozijemos, sabe? Porque o Senhor está conosco todos os dias, mesmo que Ele esteja trabalhando nos bastidores. Mesmo que nós vimos hoje na escola dominical, Ele vai vir enganar a muitos, muitos irmãos, muitos serão enganados, mas irmãos, nós não, os salvos não serão enganados, porque nós temos a revelação da palavra de Deus, e o Senhor fala conosco nessa noite, acordem, acordem, porque o anticristo não vai vir, ele já está em operação, o mal já está em operação. Em segundo lugar, na verdade em terceiro lugar, a terceira cláusula, o modus operandi do iníquo, versículo 9 e 10. Agora, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiças que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Triste isso, meus irmãos. Dentro da igreja, Paulo está dizendo, dentro da igreja, não acolheram a verdade, viveram a mais da verdade, a revelia da verdade, ao sabor da mentira que eles viveram. Não abraçaram a verdade. Acolher significa segurar no peito com força, agarrar com força a verdade. Não, fizeram corpo mole, deixaram ser enganados. E quando estão enganados, este é sim o modus operandi do iníquo. Modus operandi, ele vai vir com toda a eficácia de Satanás. E nós vemos aqui 4 coisas que o apóstolo Paulo lista aqui. Ele é de fato o representante de Satanás, com toda a eficácia.
Assim, irmãos, como existe o reino de Cristo, existe também o reino de Satanás. Não tem, guarde isso que eu vou falar para vocês, não tem campo neutro. Ou você está com Jesus, com a verdade de Jesus, ou está com Satanás. Ou está no reino de Jesus, ou está no reino de Satanás. Não existe meio termo. Ou é quente, ou é frio. Morno não existe. Para Deus não existe. Ou nós, irmãos, encarnemos essas verdades reveladas por nós e vivamos à luz dessa verdade, com galhardia, com determinação, com um sorriso no rosto, crendo que o Senhor Jesus está juntinho de nós, irmãos. É isso. Não vamos ter medo. Jesus falou claramente: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem jeito. Ou está com Jesus, ou não está. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 9, o iníquo agirá segundo a eficácia de Satanás. Atrás da cortina está ele, dando autoridade, dando toda a energia para o iníquo agir. Com todo o tipo de poder, diz Paulo aqui, com todo o poder. Paulo diz que o homem sem lei agirá impulsionado pelo diabo com todo o poder. Isso inclui habilidades, isto inclui acordos, isto inclui planos, apoio humanos e apoios de demônios. Todo o poder pensa, irmãos. Quando Paulo diz que ele agirá com todo o poder, implica dizer que nada faltará para os servos do iníquo agir. Ele vai ter tudo na mão para agir. E eu repito, o alvo dele é a igreja. São os santos. Nós lemos em Daniel, ele perseguirá os santos. E por um tempo vencerá. Por um tempo vencerá. Parece que a igreja vai morrer. Parece que ela sumiu. Mas no final, como diz Apocalipse capítulo 11, levando os corpos das duas testemunhas para a praça, zombando, a igreja vai ser uma chacota nacional, mundial. Olha os crentes, cadê eles? Sumiram. De repente aparece no céu Jesus, e está lá em Apocalipse 11, uma voz desce do céu e diz para as duas testemunhas: sobe para aqui. E as duas testemunhas sobem, irmão, diante da visão de todo mundo. O Senhor Jesus está nos falando nesta noite, irmãos, que a operação do erro já está em ação. Já está em ação, está trabalhando aí com todo o poder, em todos os lugares. Satanás tem seus consortes, em todo lugar. Em terceiro, com sinais e prodígios da mentira. Irmão, sinal é aquilo que chama atenção para a realidade. Sinal não é a realidade, mas chama atenção para a realidade. Quando Jesus curou o cego, de fato ele curou o cego fisicamente, aquilo era um sinal de que ele pode abrir os olhos espirituais do homem. Quando Jesus curou o paralítico, não é por meio, oh, coitado, como você está mancando, como você está nessa cadeira de roda, vou te curar. Não, você vai ser curado para andar para o céu. Este era o sinal. E quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele estava dizendo: não estou fazendo isso para encher o estômago de vocês, para saciar a fome de vocês. Eu estou fazendo isso porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este é o sinal. Os milagres apontam para a realidade. E Satanás vai fazer isso, irmãos. Aqui não é sinal de mentira, como se as curas não acontecessem. De fato, vão acontecer. Mas é da mentira porque provém de Satanás. E Jesus falou que ele é mentiroso e pai da mentira. O alvo dele não é abençoar ninguém. O alvo dele não é levar alguém a uma posição celestial. O alvo dele é levar a pessoa para a bancarrota espiritual. O alvo dele é levar a pessoa para o inferno.
É por isso que Paulo diz, com sinais e prodígios da mentira. É para enganar. Como, irmãos, as pessoas estão sendo enganadas? Em busca de curas, de milagres, de prosperidade. Nesses agentes de Satanás que estão pregando por aí, nos bastidores. Irmãos, o simulacro é bonito. A embalagem é linda. Acabamento perfeito. Mas o que está lá dentro? É enganoso. É enganoso. Muito enganoso, queridos irmãos. Diz Paulo em Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19, que Cristo fez sinais e prodígios através da sua vida para levar os gentios à obediência. Ele fez sinais e prodígios pelo Espírito Santo para levar os gentios à obediência. Satanás fará sinais e prodígios para levar ao inferno, enganar as pessoas. E como tem pessoas enganadas? Apocalipse capítulo 13, versículo 13 nos diz que um desses sinais prodigiosos é fazer cair fogo do céu. Vai ter coisas que vão chamar a atenção. Dentro da religião, queridos irmãos, não é fora da religião. Você não vai ver isso em palco político, você vai ver isso dentro da igreja. Fogo caindo do céu. E as pessoas aglomerando ali. Mas vocês nessa noite, nós nessa noite estamos avisados que isso é mentira. E isso provém da mentira, isso é para enganar, é para levar você junto com ele. Não caia neste engodo. Mas o apóstolo Paulo diz também, com todo o engano de injustiça. Injusto, irmão, é tudo aquilo que não procede da lei, que acontece à revelia da lei, às margens da lei. O diabo usará todo tipo de engano para que a mentira prevaleça na sua mente e nas suas vidas. Todo tipo de engano nos diz que ele tem ao seu dispor a artimanha, a estratégia, os planos, os discursos, os documentos, falas em áudios, vídeos. Tudo parece bonito e bom, mas provém da injustiça, provém da mentira. E Paulo diz aí, na última parte do versículo 10, que as pessoas que serão enganadas são aquelas que não amam a verdade. São interesseiras, são egoístas. Essas pessoas cairão na malha do mistério da iniquidade que está em operação. Oh, queridos irmãos, atentemos para aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. Pensemos nessas verdades, irmãos, tão solenes que o Senhor nos fala nessa noite. E por último, a cláusula, a retribuição dos servos do iníquo, versículo 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A verdade estava perto deles, ao lado deles, estava junto de nós. Eles foram beneficiados pela verdade. Hebreus diz que muita gente vão ter a mente iluminada, vão provar o dom celestial, a bondade de Deus. Jesus disse para os seus discípulos que estavam preocupados com a sua vida, eles tinham largado tudo para seguir a Jesus, e eles estavam muito preocupados. O Senhor Jesus diz: olha, não cai nem um pardal se não for da vontade de Deus, do meu Pai, não se preocupe. Meu Pai vai cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas a verdade não entraram dentro do coração, não vão entrar dentro do coração dessas pessoas. E nós ampliamos mais esse leque aqui, irmãos, em Apocalipse. Nós vamos ver que dentro da cristandade, ou dentro da religião, ou dentro desse conglomerado gospel que nós chamamos hoje, dentro de tudo isso, irmãos, tem duas igrejas. A igreja do dragão. Essa igreja do dragão também é marcada, ela tem um selo de Satanás. Mas também, no meio desse conglomerado, existe a igreja de Deus, que Paulo diz, que foi selada pelo Espírito Santo.
essa igreja subirá. Esta igreja não será enganada. Por isso, Paulo diz aqui que Deus lhes manda a operação do erro para eles crerem. Eles não abraçaram a verdade. Estavam junto conosco, mas não abraçaram a verdade. Aqueles que flertam com o erro, transigem no pecado, para o seu próprio deleite, serão enganados pelos ministros de Satanás. Paulo falando isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, que Satanás se transforma em anjo de luz, e até os seus ministros, que são os falsos profetas e mestres, transformam em ministro de justiça. Para quê? Para enganar. Satanás se transforma em anjo de luz. E o contexto aqui deixa claro que são os falsos profetas. Eles se proclamam altos operadores de milagres, poderosos, anjo de luz. Eu tenho uma revelação para você. E fala. E a sua fala é convincente. Convence muita gente. Você vai fazer essa oração, você vai fazer aquilo. Não caia nesse laço de Satanás, irmãos. É mentira. É mentira. O Senhor Jesus cuida de nós. Não precisa de fazer campanhas e etc. Creia no Senhor. Trabalhe e creia no Senhor. Confia no Senhor, diz Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Mas o apóstolo Paulo diz no final do versículo 12, a fim de serem julgados pelos quantos não deram crédito à verdade. Julgar aqui nesse texto significa que eles não separaram a mentira da verdade, abraçou a mentira. O Senhor vai separar agora. Já que vocês abraçaram a mentira, vocês vão ser separados da congregação dos santos. E eu estou vendo aqui, irmãos, um eco do Salmo primeiro, né? Porque os perversos não subsistirão na congregação dos justos. Nunca. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Está lá no Salmo 1. E parece que o apóstolo Paulo, que era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, evoca isso aqui e diz, vai haver uma separação. O Senhor vai julgar. O Senhor fará a diferença. E o profeta Malaquias até falou, olha, eu vou fazer a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve a Deus e o que não serve. Vai haver sim uma diferença. Essa é a ideia aqui de julgar. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que eles se deleitaram com a injustiça. Deleitar, irmãos, é ter prazer na mentira. Quanto que eu vou ganhar? Se eu vou ganhar, está tudo certo. Não importa se é verdade. Eu não estou atrás de verdade, eu estou atrás do lucro. Eu quero o lucro. E eu quero me dar bem. Não importa se isso é mentira ou se é verdade. E também traz a ideia de alguém que achou bom, lucrativo, flertar e permanecer no pecado. Isso revela, irmãos, o estado do coração dessas pessoas. Flerta com a mentira. É triste dizer, irmãos, mas a ocorrência maior desses acontecimentos acontece dentro da religião. Dentro do conglomerado gospel. Avalie, irmãos, a sua vida. Avalie, julgue você mesmo se porventura você está sendo conduzido pela verdade. Estejam preparados, estejamos, irmãos, preparados para enfrentar dias sombrios sobre a terra. O Senhor já está nos avisando que isso ocorrerá. Este é um caminho sem volta. Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Não se iludam. Este sim é um caminho sem volta e não tem escolha. O povo de Deus do passado sofreu a operação da iniquidade. Nós também estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos e vamos passar por isso. E o que fazer? É preciso orarmos, é preciso orar ao Senhor,
para Ele trazer paz em nosso coração. Porque o palco do mundo está sendo preparado para o império da anarquia e da confusão, para a inversão de valores, onde a verdade será considerada ilegal, onde a verdade será considerada mentira. O que é certo será considerado como mentira e errado. Haverá uma intensa inversão de valores. Leis, bons costumes, tradição, cristianismo, igreja serão severamente atacados pelos agentes de Satanás. Severamente atacados. Acorda, igreja. Abra os olhos. O Senhor está falando conosco nessa noite. O mistério da iniquidade não vai vir, ele já está em operação. Acorde. Não se engane com falsas promessas de milagres, porque Satanás tem seus consortes em todo lugar. Na política, na educação infantil, no colegial, nas universidades, nos negócios, nos tribunais, na igreja. Ele tem seus consortes. Lembre-se da parábola do joio? Aonde tinha trigo, tinha também joio. Não tem jeito de escapar. E o maligno que fez isso. O mistério da iniquidade já está em operação. E é enganoso, é sutil. A linha divisória é paupérrima, é ínfima, não dá para ver direito. Só quem tem a luz da verdade sabe. E o Senhor está nos avisando nessa noite, através da sua palavra.